Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Éder é engenheiro e é do Paraná. Em 2021, ele teve Covid-19 e passou 16 dias em coma. Ele teve uma EQM que nos traz muitas informações, algumas bastante surpreendentes, e bota bastante nisso. Vamos conhecer a história do Éder? Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Éder, boa noite. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias que você considere relevante contar. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e nos detalhe o máximo que você puder sobre a sua experiência de quase morte. Muito obrigado mais uma vez, desde já, e a palavra está com você. Olha, Carlos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com pessoas que realmente consideram um assunto importante como esse também. E eu queria começar falando, então, meu nome é Éder Luiz, eu sou de Curitiba, no Paraná. Eu estou falando de outra cidade porque o trabalho que eu faço acaba envolvendo outras cidades do Brasil também. E com isso acaba sendo melhor dessa forma de trabalhar. A minha profissão é de engenheiro eletricista e a minha experiência de quase morte aconteceu há 3 anos atrás, um pouco mais, 3 anos e meio. Eu tive Covid em meados de maio de 2021. Piorei, o quadro piorou e fui internado no hospital no dia 31 de maio, e com os procedimentos que eram conhecidos na época, eu fui submetido a eles por mais de 10 dias, mais ou menos ali. No dia 11 de junho, eu fui entubado, e nesse envolvimento, né, nesse sistema do procedimento, e aí começou a minha real experiência de quase morte. Então, é nesse momento que eu recebo as doses de medicamento que me faz entrar num mundo um pouco diferente desse aqui. Eu me recordo muito bem dos meus sonhos, do que são sonhos, e consigo separar bastante do que foi essa experiência com esse procedimento médico que eu estava sendo submetido. E eu lembro também, antes de ser entubado também, do médico realmente me informar. Ele me informou sobre os procedimentos, o que seria feito a partir daquele momento. Eu lembro também de ter feito uma ligação também para meus familiares, e consegui ver minha esposa, meus filhos, meu sogro. Lembro muito dessa parte, que é a parte sólida mesmo da memória. Com isso, ele me informou que ia para o procedimento, e meia hora ou 1 hora depois, mais ou menos, já estava na UTI novamente para fazer o procedimento. Eu lembro muito bem quando eu tomei a medicação, eu fui parar em outro lugar, que é como se fosse realmente uma montanha-russa. E essa montanha-russa começou a me levar para os lugares que eu nunca tinha ido na vida. Mas eu imagino que isso ainda é uma condição de uma vertente de um medicamento ainda. Passado alguns minutos nesse ambiente, que é um pouco abstrato também, bastante abstrato, aliás, não tinha muitas formas conhecidas, eram muitos traços, muitas cores, mas não tinha muita informação que eu poderia relatar nesse momento. Depois disso, eu me lembro daí realmente acordar no ambiente que era UTI. Eu sei que eu
eu não abri os olhos porque a minha imagem que eu estava tendo naquele momento não era uma imagem sólida, uma imagem de cores. Era mais como se fosse uma imagem construída através de som. É, o som se propagando na sala e gerando essas imagens ecoando e gerando essas imagens através do som que esses objetos ou pessoas faziam. Então era um tom mais de verde, muito verde assim. E aí, nesse momento que eu consigo projetar todas essas imagens e eu consigo visualizar de cima. Eu consigo ver pessoas, eu consigo ver vultos das pessoas, eu consigo ver. é, Eram mais 4 ou 5 pessoas, eu não lembro exatamente do número de pessoas, mas eu foquei mais ou menos na pessoa que estava em cima de mim, que eu acredito que é o procedimento de intubação. É claro que eu não fui ver como é que é o procedimento de intubação mesmo, também não acho tão importante para mim ver como é que é um procedimento de intubação, não é a minha profissão. Então, eu nunca fui ver como é que é um procedimento desse de intubação. Mas sim, existia uma pessoa em cima de mim ali, e inserindo os tubos, eu imagino, né, pelas vias aéreas em questão. E nesse momento que eu vejo que parece que a coisa não está dando certo. Parece que a coisa não está dando certo. Eu já vejo algumas pessoas já desanimando, digamos assim, né? Algumas outras pessoas. Eu lembro que uma pessoa está chorando. Mas enfim, não é muito claro isso também para minha imagem. Lembrando que essas imagens também não são pessoas, não são imagens declaradas assim, com cores. É mais um tom em verde, mas eu consigo ver os vultos, eu consigo ver os movimentos, mas eu não consigo ver o rosto praticamente dessas pessoas. Mas eu tô com uma visão superior, certamente. Eu tô com uma visão superior e essas pessoas estão realmente ali. E eu lembro também dessa pessoa que estava em cima de mim, eu não sei se era um médico que estava fazendo um procedimento, ou um enfermeiro que estava fazendo outro procedimento. Eu lembro dele olhar para cima, e fazer uma incisão, como se fosse uma incisão, uma única incisão, assim, como essa é a última vez que eu vou tentar. É o que eu percebi. Mas eu não tenho certeza disso, até porque eu nunca conversei com as pessoas que estavam dentro daquela UTI, e eu não tenho nenhuma ideia de como que foi aquele momento ali. Mas foi isso que eu vi. Depois disso, eu lembro de eu estar bem inchado, meu pescoço bastante inchado, assim, bastante inchado mesmo. E parece que o verde, ele ficava um pouco azulado, assim, em mim, assim, alguma coisa nesse sentido. É bem difícil gerar essas memórias, né? De ter essas condições de ter essa visão novamente, mas é uma coisa um pouco difícil ainda de materializar. Pois bem, com isso, feito isso, eu lembro do médico ter olhado para cima e ter feito uma incisão, uma única incisão, e de repente passou. Mas nessa passagem, eu saí. Eu saí daquele ambiente. Eu atravessei paredes, comecei a atravessar paredes. Eu lembro de ter visto o teto do hospital. Eu lembro que era um dia bem cinzento, que é bem típico da cidade. Era inverno, junho, né? Então, bem típico mesmo de Curitiba. E eu lembro também de estar subindo esse ambiente. Lembro também das nuvens, um pouco mais escuras, e de repente tudo fica azul. Tudo fica azul, muito, muito claro mesmo. Consigo ver o sol
que era uma coisa que me incomodava bastante, de muito tempo não ver o sol também, apesar que em Curitiba a gente fica bastante tempo sem ver o sol, mas eu lembro de sentir falta de ver pelo menos raios de sol assim no final da tarde, nesse sentido. E eu lembro que eu fiquei muito maravilhado mesmo com aquela situação. É nesse momento que eu penso assim, que eu acho que eu não estou mais no meu corpo lá, eu acho que eu começo a ter essa sensação que aquilo ficou para trás, que meu corpo está lá atrás, lá embaixo, eu não tenho mais acesso a ele, e começo a ter uma outra sensação de liberdade mesmo, liberdade, de estar voando mesmo, flutuando, num sentido que eu consigo ver o sol de uma maneira muito diferente do que eu já tinha visto anteriormente. Então, e aí, claro, esse céu começa a ficar um pouco mais escuro, eu consigo ver algumas estrelas também, consigo ver muitas estrelas nesse sentido, consigo... parece que eu estou tão próximo de estrelas e parece que até um tom já de de ver algumas cores também, muitas cores no sentido de violeta era uma cor que era, e aí eu consigo ver as cores, né? Eu posso fazer um parênteses também no sentido que quando eu estava dentro do setor ali da UTI, parecia que era tudo verde. As pessoas eram verde, as paredes, os instrumentos, era tudo imagem construídas em verde. Depois que eu começo a sair desse ambiente e começo a ver o céu, o teto, aliás, do hospital, já tem cores. Já tem cores, já consigo ver cores, já consigo distinguir cores, aliás, né? Consigo distinguir o céu azul, eu consigo distinguir, daí eu tô subindo, até o momento que eu tô vendo cores muito parecidas com violeta, com roxo, cores que eu penso que são cores rápidas, assim, que passam por mim, e uma coisa incrível. É claro que eu tenho que abrir um outro parênteses também, né? A minha história, a minha vivência, né? Eu sou católico, minha vida inteira foi numa comunidade de Nossa Senhora de Fátima, e eu tenho uma visão de Nossa Senhora de Fátima nesse momento. Eu até pergunto se eu posso entrar por uma porta, e ela, com o indicador, assim, ela não fala nada, né? Ela não fala nada mesmo, mas eu pergunto mais de uma vez se eu poderia passar por algo que parecia uma porta mesmo, uma moldura, num espaço assim, e eu pergunto, posso passar por ali? E ela, com o indicador, assim, ela informa, não, ela não fala, mas ela indica que não é agora, digamos assim, é o que eu pensei e é o que eu penso hoje, né? Mas talvez seja um reflexo da minha vivência como católico, batizado, crismado, casado, inclusive até eu acho que o padre foi fazer o sacramento de extrema-unção, mas ele não falou isso, né? Mas eu acho que ele foi lá sim para isso. Ele só falou, Éder, vim aqui para te trazer notícias da sua família e claro, a gente tá falando de pandemia. Eu tô falando de pandemia no momento que as pessoas não podiam se visitar. E aí, mesmo assim, houve a insistência por parte da minha irmã, de um padre que foi ao hospital, e o hospital cedeu essa condição. Até hoje eu acho que ele foi para dar extrema-unção, mas eu acho, mas como ele não deu, ok, para mim tá tudo certo. Então esse sacramento eu não recebi ainda. Enfim, eu tento tirar um pouco essa questão de como é difícil estar num ambiente de recuperação, e aí estar tendo essas visões, para mim realmente revela que existe alguma coisa além
do que um começo, meio e fim para nós aqui mesmo. Eu não pensava assim, realmente eu não pensava dessa forma. É claro que eu estou falando de 16 dias em coma. Então, eu passei por poucas e boas. Eu vivi muitas coisas nesse momento. Na minha estimativa, são anos de vivência mesmo, dentro de um ambiente de coma. Eu me lembro também de quando acordado desse coma, no dia 26 de junho, eu acordo nesse dia e eu me lembro exatamente de não lembrar de nada. Não lembrar do meu nome, não lembrar quantos filhos eu tinha, não lembrar da minha profissão. Eu olhava as madeiras e achava assim, será que eu mexo? Será que eu sou carpinteiro? Mas enfim, e começo a recordar vem muitas informações, como se estivesse fazendo um upgrade, né, novamente ali. Então eu tô tendo muitas informações ao mesmo tempo e acabo conciliando muitas coisas ao mesmo tempo. E gera uma confusão mental. Então eu tenho certeza naquele momento ali que eu tô acordando de todas essas vivências que eu tive durante todo esse tempo, que, de novo, né, para mim foi anos vivendo num mundo, e até hoje eu procuro algumas respostas, mas eu tenho ciência que nem tudo tem resposta. Você parou naquele momento em que você estava diante de uma porta e perguntou para Nossa Senhora de Fátima, que é como você interpretou a visão que você teve, se podia passar, e ela indicou que não. A pergunta é, terminou aí a experiência? É a última coisa? De forma alguma. Só começou a partir desse momento. Então tem muita coisa. É claro que eu tento ainda entender o que está acontecendo naquele ambiente, e percebo que eu tenho que descer novamente. E esse descer novamente, eu despenco. Eu despenco literalmente. E aí todo aquele céu que eu tinha com tons de violeta, de roxo, e todas aquelas cores, acaba diminuindo. E aí eu consigo ver o céu azul novamente. Consigo ver o sol. E eu consigo ver o céu cinzento novamente. E aí eu tô despencando, mas não acaba aí. Despenco cada vez mais e parece que eu tô entrando agora num ambiente complicado, que é o barro. Eu tô nesse barro e esse barro tá me envolvendo e começa a escurecer um pouco mais, e eu tô sentindo que eu tô afundando nesse lodo mesmo, e eu não consigo me segurar em nada. E começo a cair, cada vez mais escuro, mas aí eu percebo algumas luzes. É mais como se fosse relâmpagos que eu tô, por exemplo, como se fosse relâmpagos num dia bem escuro, que eu consigo ver algumas partes de montanhas, algumas coisas de árvores, coisas nesse sentido. E alguns flashes, eu não sei se exatamente eram relâmpagos, mas eu lembro que eram flashes. E apareciam algumas silhuetas de tom claro, né, ao fundo claro, e essa silhueta mais escura. Não consigo saber exatamente o que é, mas alguma coisa me faz lembrar que eu tenho que correr. E eu tento correr, tô correndo, eu tô ouvindo o som de cães, vários cães, cães nervosos, né? Não aquele cachorrinho latino, né? Eu digo cães nervosos mesmo. Parece que eles estão correndo ao meu encontro. Parece, mas eu não tenho certeza. São flashes, né? Eu não consigo ver nada, mas eu consigo ver um certo horizonte, assim, mais ou menos. E é para lá que a parte mais clara, não sei porque também vai correr para a parte mais clara, vai que é pior. Mas enfim, tô correndo para aquela parte mais clara mesmo.
Interessante que eu consigo ouvir outras pessoas também, perguntando, gritando, onde é que eu estou, para onde, que lugar é esse, e eu respondo, corre, vamos junto, eu não sei porque eu falo isso também, eu não sei porque cada dadas eu penso que a parte mais clara é a parte que eu tenho que correr por algum motivo, e eu sei que a cada flash que aparece, alguns buracos aparecem. Eu tento desviar deles, porque parece que eu não consigo ver onde tem buraco, onde que eu posso correr. Mas eu tento desviar, eu lembro de ter desviado de alguns, lembro de ter caído em outro, e os cachorros latindo atrás. Eu penso que estão atrás de mim no sentido oposto. Mas é só uma percepção que eu tenho naquele momento. Eu lembro de ter caído, eu lembro de ter encontrado uma escada, eu lembro de ter subido. Quando eu subo pela escada desse buraco, que eu saio desse buraco, eu consigo ver um trem passando, um trem no horizonte, assim, e as pessoas gritando junto comigo, correndo junto comigo. Eu vejo que algumas pessoas caem em outros buracos, não conseguem se levantar, e eu não sei porque eu estou correndo para esse trem também, mas é algo que está em movimento, é algo que está mais claro e parece ser a melhor opção naquele momento. E eu continuo correndo, até que eu consigo entrar nesse vagão. E eu sei que algumas pessoas conseguem entrar nesse vagão junto comigo. Lembro de ter algumas pessoas também muito cansadas, algumas chorando. E a minha percepção é simples. Eu tento observar o que está acontecendo e para onde que nós estamos indo. E realmente esse trem está indo para uma parte mais clara, num ambiente mais claro. E parece que aquele ambiente sombrio que estava ficando mais para trás. É estranho, muito estranho. Eu não consigo estabelecer tamanho das coisas, não sei o quanto eu corri, eu não sei como eu consegui subir nesse trem. Só sei que eu consegui subir nesse trem, o trem tá levando e vai para frente. E a história continua, mas se a gente continuar, não sai daqui mais. Vamos, temos todo o tempo do mundo. Você está trazendo informações muito importantes para nós. Muito obrigado. E realmente é uma coisa absurda no ponto de vista que não é lógico, sabe? As coisas acontecem de um jeito que eu não consigo avaliar como isso pode ser real. Mas foi real naquele momento. Foi real naquele momento ao ponto de eu ter lembranças nítidas até hoje. A gente faz um comparativo, por exemplo, de alguns sonhos que nós temos, e são alguns sonhos muito próximos da realidade, mas nada se comparou até hoje das imagens que eu obtive durante esse processo, das sensações que eu tive. Nunca senti cheiro, exatamente. Nunca senti cheiro. Eu lembro de me cortarem, sabe? De cortarem meus membros. Eu lembro de ser desmembrado mesmo. Mas dentro do trem? Não, isso eu tô fazendo mais um resumo já, mas pra gente ir pro finalmente mesmo. Não tenha pressa. Por favor, não pule detalhes, você tá no trem. Eu tô no trem, tá bom. Pediu isso, tá bom. Isso, podemos ficar 10 horas aqui. Enfim, estou no trem, ok, e aí tudo apaga novamente, e eu não tenho a percepção de mais nada, tenho percepção de mais absolutamente nada, e aí eu acordo, tá escuro, eu tô no chão, e nesse chão, aparentemente eu não consigo visualizar como é que eu estou. Eu sei que eu estou deitado no chão, e uma luz parece de um prédio industrial, assim, um daqueles prédios industriais,
uma luz a um pé direito, um pouco acima do primeiro nível. Essa luz se acende, a janela abre e tem uma pessoa. Tem uma pessoa e ela começa a falar comigo. Começa a falar comigo no sentido de me perguntar como é que eu estou, né? Se eu estou acordado ou não. Eu falo que sim, estou acordado, mas eu não consigo ver os meus membros. Não consigo olhar diretamente. Eu quero me levantar e não consigo. E aí, quando eu percebo o meu braço direito, consigo ver minhas mãos do braço direito, mas eu não consigo levantar meu braço esquerdo. E quando eu dou uma olhadinha para a esquerda, eu vejo que meu braço está lá, fora do meu corpo. Então, ele está fora do meu corpo ali. E nesse momento eu consigo visualizar a minha perna também, que também está fora do meu corpo. Mas o interessante é que eu não estou sentindo dor nenhuma. Não tem dor nesse mundo, né? Não tem nenhum tipo de dor. Esses membros são recompostos novamente sobre mim, e aí eu consigo levantar sobre ele como se fosse uma mágica, assim, no sentido que elas estão voltando para o meu corpo e eu estou se recompondo, e eu começo a sentir, começo a ter a possibilidade de andar novamente. Então, é um momento também, novamente, que eu não tenho não tenho certeza de nada, de movimento, mas é uma condição muito... e eu quero levar isso também, né, na questão que foi removido algumas partes do meu corpo e eu não sentia dor. Depois que eu acordei, esse era o meu método para entender se eu estava vivendo aquela situação ou se estava aqui conosco, conversando, e o sentir dor, que era a separação. Então, quando eu acordei, como eu te falei, né, eu lembro de não lembrar de nada, eu lembro exatamente de ser uma confusão mental, lembro muito disso, e tinha muito medo que aquela vivência que eu tive anteriormente era real. Agora você diz quando você acordou de verdade. Quando eu acordei de verdade, desculpa, tem que fazer um parênteses que é muito difícil. Mas você, por favor, não pule nenhuma parte da sua história. Estamos aqui, que você estava no trem, tudo apagou, você acordou no escuro, tinha uma pessoa que perguntou a você se você estava bem, você falou que estava acordado, você não consegue ver o seu braço esquerdo e uma das pernas estão separadas e você consegue, mesmo assim, como que por mágica, se levantar e andar. E aí? Exatamente. E então, bom... Não se preocupe, nós estamos aqui para ouvir você. O que parece para você um completo absurdo, para nós é ouro puro. Tá? E talvez até no fundo você saiba que é ouro puro, talvez você fique um pouco, não sei, sem jeito de dar tantos detalhes sobre uma coisa que possa parecer aos ouvidos de algumas pessoas coisas sem lógicas, mas não aos nossos ouvidos. Por favor, no detalhe. Ok, então, ok. E aí... Você voltou a andar. Eu voltei a andar, foi recomposto todas as minhas partes, e eu tô com meu braço direito, meu braço esquerdo, consigo ver minhas pernas, mas eu estou com a roupa do hospital. Isso acaba me incomodando um pouco no começo, porque parece que tem pessoas bem vestidas assim, junto naquele ambiente também, que é um ambiente mais claro, e eu estou numa praça. Eu estou realmente numa praça, eu não consigo identificar que praça que é, mas parece ser uma praça de Curitiba mesmo. Eu estou nessa praça e eu estou com uma roupa do hospital.
isso acaba me incomodando um pouco, porque eu vejo outras pessoas mesma condição que a minha, que estão bem vestidas, digamos assim, estão aparentemente vestidas para aquele ambiente, e eu tô com a roupa do hospital. Eu falei, puxa vida, a gente tem que escolher bem a roupa que a gente morre, né? Porque a gente se incomoda bastante depois. E eu ficava andando com aquela roupa do hospital para cima e para baixo. Não conseguia trocar aquela roupa do hospital. Conheço algumas pessoas também. Eu começo a conversar com algumas pessoas que aparentemente estão na mesma condição do que a minha. Você reconheceu alguém ali? Não reconheço ninguém, mas eu tenho certeza que eu consigo exatamente separar as pessoas dessa praça, que é uma praça física, que eu tô ali, eu tô sentado num banco ali, eu tô vendo pessoas normais, vivendo a vida normais. Mas eu também consigo reconhecer que tem pessoas que estão na mesma condição do que eu não sei se eu tô morto, se eu tô numa passagem, eu não sei o que é aquela situação, mas eu consigo identificar pessoas dessa forma, separar. E eu pergunto para essas pessoas, uma pessoa em comum, né? Uma pessoa estava de terno, estava alinhado, e eu pergunto para essa pessoa, e aí, e agora, o que acontece aqui, né? O que acontece, o que nós fazemos aqui? Ele fala uma coisa muito interessante, bem interessante, por sinal. Ele falou assim, Éder, você está aqui conosco, não sei quanto tempo nós ficamos aqui. Eu pergunto de novo, né, mas qual que é a pessoa mais antiga que está por aqui? Ele falou, cara, não sei, mas tem pessoas de mais de 1000 anos aqui que me falaram que está aqui e não saíram daqui ainda. Eu falei, mas que lugar é esse, afinal de contas? Que lugar é esse? Ele falou, é um lugar que você pode fazer o que você quiser. Se você estalar os dedos, você pode ir para a montanha que você quiser, você pode ir para a praia que você quiser no mundo inteiro. Claro, depois eu testo isso, né? Mas não naquele momento que eu estou mais curioso em saber o que está acontecendo ali. E essa pessoa fala assim, você pode fazer o que você quiser, você pode pular, você pode saltar, você pode fazer o que você quiser. Eu falo, legal, eu pulo para cima de um telhado. E essa pessoa vai junto comigo. Lá do alto eu consigo identificar pessoas que são, vamos falar o seguinte, vivas, né? Vivas. E pessoas como eu, que eu nem sei o que estou fazendo ali. E lá de cima desse telhado, vendo a praça onde eu estava ali, eu consigo enxergar algumas pessoas que estão vivas, mas elas têm uma pequena diferença. Tem uma luz, um brilho próximo da cabeça, da testa, mais ou menos, ali, um brilho ali, né? Daí eu pergunto para esse rapaz aí, que eu não sei nem o nome até hoje, né? Eu não perguntei o nome dele. Mas esse rapaz que está junto comigo, que é um homem caucasiano ali, mediana, uma altura um pouco mais baixa que a minha, mas uma pessoa normal, mas está na mesma condição do que eu ali. Meio transparente, meio água-viva, assim, sabe? Meio estranho, assim. Mas, enfim. E aí eu observo umas pessoas, então, lá de cima. Algumas pessoas eu entendi que eram pessoas vivas, que estavam vivendo normalmente. Entre essas pessoas vivas, existiam algumas outras pessoas que tinham um brilho diferente na cabeça. Na cabeça, assim, um brilho. Um pouco mais intenso em algumas pessoas e um pouco menos intenso em outras pessoas. Diferente de outras pessoas que não tinham nada, assim, eram pessoas normais mesmo. Eu pergunto para ele, o que são essas pessoas aí? Ele falou o seguinte para mim, olha, essas pessoas aí, se a gente faz muito barulho, elas conseguem nos ouvir. Mas eu te aconselho a não se aproximar dessas pessoas, porque muitas vão querer tirar dinheiro da sua família. Aí eu entro no assunto da família. Ele falou, puxa, é verdade, eu tô aqui e minha família, onde que tá? Como é que tá?
Ele fala outra coisa que eu achei que impactou bastante também na minha decisão dali para frente, que foi o seguinte: ele mencionou, olha, pelo jeito você morreu e tá aqui conosco, tá aqui junto conosco. A minha sugestão, minha segunda sugestão é que você não vá visitar os seus parentes, teus familiares. Você vai ver eles chorando, seus entes queridos, porque eles vão chorar a sua perda. Ou não, às vezes não, tá? Mas eles vão chorar, de certa forma. Se você for uma boa pessoa, eles vão chorar e vai ser muito ruim. Mas vai ser mais ruim para você tentar ajudar essas pessoas que você não vai conseguir ajudar. Então, a minha sugestão: vá fazer o que você quiser, vá para onde você quiser, mas fique longe da sua família nesse momento. Porque, claro que depois você pode até visitar eles novamente, se você quiser, ou se não quiser também, a decisão sempre vai ser sua. Mas o que eu quero falar para você é que se você ficar perto dos seus familiares, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. E depois você vai ficar triste, porque essas pessoas vão parar de chorar. E vai ter um momento que elas vão superar essa dor. A dor vai passar. E as pessoas vão sorrir novamente. E você vai ficar triste porque você está sendo esquecido. Porque você já não faz parte daquele ambiente e você vai ser esquecido. Daí eu falei, puxa, é verdade, né? Eu pensei, puxa, é verdade. Daí eu falei, eu acho que é um bom conselho, eu concordo e eu acho que vamos tentar, eu vou dar um rolê, não falei o rolê, né? Eu vou dar uma volta por aí, mas eu fiquei bem impactado com essa situação mesmo, de você não estar próximo dessas pessoas. Eu pensei assim, mas eu tô morto, não tenho por que ficar triste. Não tenho sentimentos, eu pensava assim, né? A morte aconteceu e ok, não tem sentimentos mais. Acabou essa história de sentimentos. E eu ficava naquela situação toda ali. É claro, eu fui andando um pouco mais, fui tentando desbravar outros setores, fiz aquilo que ele sugeriu, né, de estalar os dedos e ir para uma praia, estalar os dedos e ir para uma montanha, estalar os dedos e ir para outro país, estalar os dedos e, enfim, fiz bastante isso. Mas quando eu estava começando a fazer isso, eu estava em outro lugar, movimentado novamente, e aí eu conheci algumas pessoas. Isso é muito estranho. Conheci outras pessoas, assim como essa pessoa que eu tinha conhecido atrás, né, que conversava comigo. Nem todas conversavam comigo, né, mas eu tentava interagir com o máximo de pessoas, assim, né. Outras pessoas, você quer dizer transparentes, meio transparentes como esse? Meio água-viva, assim, sabe? Meio um tom de água-viva, sabe? Eu não consigo falar que é transparente porque eu não era translúcido, assim, né? Transparente nesse sentido. Mas eu lembro de ter interagido com as pessoas como eu estava naquela situação. E interessante, uma pessoa perguntou para mim: você quer voltar, Éder? Eu falei, como assim? Como assim? Você quer voltar? Porque você está tão interessado nas pessoas? Você tem interesse em voltar? Essa pessoa que perguntou era meio água-viva também. Meio água-viva, assim. E ela perguntou assim, você quer voltar? Eu falei, mas tá, curioso, do jeito que eu sou, né? Eu perguntei, mas e aí, como é que faz? Como é que faz para voltar, afinal de contas? Não, é muito simples. Ele me mostra uma tela, uma TV, e aparece uma TV do nada. Eu não sei como que isso acontece, mas aparece uma TV do nada. Ele fala assim, ó, tá vendo essa pessoa andando, caminhando aqui por esse beco aqui, e tá vendo aquelas duas pessoas atrás dela lá? Eles vão assaltar essa pessoa. Só que essa pessoa vai reagir. E
ela vai reagir. E ela vão matar essa pessoa daqui a poucos minutos. É como se ele lesse como se tivesse a visão do futuro, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Ele falou exatamente isso. Ó, 2 pessoas estão indo atrás dessa pessoa, dessa terceira pessoa aqui, vão assaltar ela, essa pessoa vai reagir e eles vão matar. Simples assim. Daqui a pouco ele está aqui conosco. Mas, se você tiver interesse e de certa forma conseguir que isso não ocorra, de ficar pensando, mas como é que eu não consigo interagir com pessoas comuns, como é que eu vou fazer isso, né? Ele falou, ó, você consegue, de certa forma, entrar momentaneamente nessas pessoas e mudar a decisão dessas pessoas aqui. E elas quase morrem, digamos assim. Quase morrem, mas ficam ali. E, puxa, que interessante, mas eu não estou entendendo como é que isso acontece. Daí ele falava novamente, ó, se você conseguir interagir de uma forma que impeça essa pessoa quase morrer e não morra, você entra no lugar dela. Daí eu pensava, mas como eu vou entrar no lugar de uma pessoa? Eu vou ter o nome dessa pessoa? Eu vou falar com essa pessoa? Como é que é a minha voz? E minha profissão, como é que vai ser? Não, é simples, Éder. E falava meu nome, não sei como. Ela é simples. Você entra no lugar dessa pessoa, você vai ter o tom da voz dessa pessoa, vai falar dessa pessoa, vai ter as imagens, as lembranças, tudo vai ser dessa pessoa. Mas ela vai ser diferente porque ela quase morreu. E vai ser uma outra pessoa a partir daquele momento. E aí eu recebo aquela informação mas como isso é possível? Como é que eu vou entrar no lugar de uma pessoa, vou ter as lembranças das pessoas, e minhas lembranças, onde vai ficar, né? Aonde vai ficar essa situação? E ele fala, não, tuas lembranças acabam por aqui. Você só vai ter essa nova vida e essa é a troca que você vai fazer. Você vai trocar tudo que você viveu, tudo suas lembranças, e vai trocar para essas lembranças dessa pessoa. Vai conviver com as pessoas, essas pessoas têm outros familiares e você vai ser querido ou não por essas pessoas desse novo ambiente que você vai ser transportado. E aí eu fico pensando, né? Fico pensando naquele momento, puxa, será que eu vou, não vou, não vou? E aí as pessoas estão se aproximando dessa terceira pessoa já para assaltar essa terceira pessoa. E eu tô chegando perto, vou, não vou, e meu medo não deixa ir. Aí eu não deixo ir, e aí eu saio daquele ambiente, e essa pessoa que estava querendo que eu trocasse do ambiente, ela me deu uma outra informação um pouquinho antes também. Daí ela fala assim, Éder, você nunca viu antes, né, de eu ir ou não ir, né, antes disso. Então, ele me dá um exemplo. Éder, você nunca viu aquelas pessoas que têm uma vida ruim, que matam pessoas, que roubam pessoas, e tem uma vida muito ruim, e de repente, do nada, vão para uma igreja tal, e é outra pessoa. Vive outra pessoa nesse momento. É isso que aconteceu. Essas pessoas quase morreram. E aí são outras pessoas. Vai ser as memórias dela, mas vai ser uma outra pessoa, porque é você que vai estar conduzindo daqui para frente. Eu nem entro no mérito do que acontece com o que está lá dentro, que eu não sei o que é, para onde vai, para onde vem minhas memórias da pessoa que estava ali, a pessoa que estava ali vai para onde, não entendo mesmo, mas naquela questão, vou ou não vou, porque eu tinha interesse também em voltar. Bom, mas eu tinha interesse em voltar como eu, não como outra pessoa, mas eu comecei, vou, não vou, não fui, voltei. Essa pessoa ficou braba comigo. Pô, Éder, tão difícil conseguir esses negócios aqui, você não... Eu falei, então beleza, eu acabei de chegar, não conheço nada aqui ainda, e eu acho que eu quero explorar um pouco mais antes de tomar uma decisão como essa. É um cagão mesmo.
E aí eu fiquei naquela e fui para outros lugares daí. A gente, enfim, é uma situação muito... Por favor, continue nos detalhando, passo a passo. Não temos pressa nenhuma. Mas enfim, bom, acho que eu tenho que encerrar em algum momento. Não. Em algum momento eu vou ter que encerrar. Mas você vai encerrar quando eu terminar. Por favor. É incrivelmente longo. Não há problema. Ok. Então, é claro, eu continuo explorando. Eu consigo em outros países, por exemplo, estalar de dedos mesmo. Consigo estar em lugares que eu, talvez, como estava vivo, tinha projetado estar lá em algum momento, mas não consegui ir. Mas eu estava lá naquele momento, lá também estava vivendo aquela situação, conhecendo outras pessoas, e interessante que eu era fluente nesses países também, era fluente na língua nativa, sim. Eu lembro de falar outras línguas mesmo, línguas que eu nunca estudei sequer, né? Nunca estudei sequer. E realmente era um ambiente bom, digamos assim, era um ambiente, não era um ambiente caótico, não era um ambiente nada, mas era um ambiente de passagem, porque realmente eu não sabia quanto tempo ia ficar ali, eu realmente não sabia o que ia acontecer depois daquilo ali, e eu não estava muito interessado com isso também, eu estava mais interessado em quê? Interagir com pessoas que eram parecidas comigo, no sentido dessa água viva, assim, né, essa coisa meio estranha, assim, mas... E eu tava com a roupa do hospital ainda, eu te falo que isso realmente era uma coisa que incomodava bastante. Você se via também como água viva? Eu via que eu era um pouco mais transparente, assim, nesse sentido, mas eu sabia que eu tava com a roupa do hospital. Tá, mas você se via como um igual a esse que você via como sendo água viva? Exatamente. É um pouco difícil de... materializar essa situação toda. É sempre difícil, não se preocupe. Mas assim, eu entendi que eu era muito versátil no sentido que eu conseguia ir a vários lugares, saltar, pular, e ao fundo do mar, que o fundo do mar é uma coisa que eu sempre me interessou também, como saber que era o fundo do mar. Eu dei uma boa olhada lá também. Eu tive um convite para visitar o inferno mesmo, tive um convite da gente visitar lá, porque, assim, como eu interagia com várias pessoas e queria entender um pouco mais o que era aquele ambiente, uma certa pessoa me convidou, se você quiser ir no inferno, nós podemos ir lá, sim. E eu falei, que interessante, vamos lá, sim. E nós fomos, eu e essa outra pessoa, era uma mulher, nesse momento, era uma mulher. Quem era uma mulher? A pessoa que me convidou para ir para o inferno era uma mulher. Ela falou, vamos lá então. E aí, muito esquisito, um ambiente de grito, eu ouvia muitos gritos, eu ouvia muitas pessoas agonizando, eu pisava em algumas pessoas, eu lembro de pisar em algumas pessoas, e parece que as pessoas faziam parte daquele ambiente, como pedras, como árvore, sabe? As pessoas eram parte daquele ambiente ali. Eu vi algumas pessoas lançando também alguns dardos sobre a água, que tinha pessoas querendo sair da água. É esquisito demais falar sobre isso. Faça o seguinte, Éder, fale como se não fosse uma história sua. Fale como se você tivesse visto um filme. Olha, eu fui ao cinema, eu vi um filme e o filme tem essas cenas. As cenas que eu vi eram cenas de terror mesmo. Então eu vi algumas pessoas em formato de pessoas grandalhonas assim, sabe, grandes assim, jogando dardos e jogando lanças sobre a água, e essa água tinha pessoas querendo sair da água, mas estavam se afogando nessa água. E aí eu pergunto para essa mulher lá, eu tô com interesse também em perguntar para algumas pessoas que se suicidaram, que eu nunca entendi uma pessoa que se suicidou. Parece ser uma coisa tão fora do que eu penso como realidade, que a pessoa quer sair daquela realidade. E eu pergunto para essa mulher, né? A gente não consegue falar com algumas pessoas que se suicidaram e tal, que eu queria entender o que essas pessoas
tinham a dizer, né? Daí ela falou assim, até dá, até ela falou, até dá, mas é um ambiente tão ruim, mais que aqui, que as pessoas vão estar mais preocupadas com os problemas dela, que você não vai conseguir extrair nada delas. Eu falei, mas como assim? Eu só queria entrar e ver. Ela me desmotivou de novo, né? Desmotivou no sentido que é um ambiente que as pessoas são chatas pra caramba, são muito chatas, vão ficar reclamando um monte pra você e você não vai conseguir sair de lá porque as pessoas vão ficar falando os problemas dela e vão falar que os problemas dela são bem maiores que os seus e você não vai extrair nada de lá. Eu te aconselho não ir lá. Pois bem, eu não fui, não sei como é que é lá. Ela me mostrou mais algumas outras coisas, me mostravam pessoas caindo de penhasco, sendo essas pessoas caíam de penhasco, depois elas voltavam, caía novamente, como se fosse um ciclo, alguma coisa, um ciclo de crueldade mesmo, um ciclo de dor mesmo. E tinha alguém comandando essas coisas? Não, eu não consegui ver também, mas eu tinha interesse também, eu tinha um certo interesse em saber, mas o que manda aqui é tal, né, não tive essa oportunidade, eu só via mesmo os processos, né, as pessoas, como eu disse, tinha pessoas, parecia que sim, tinha pessoas que estavam ali para atrapalhar as outras pessoas. Eu lembro de uma questão também que a pessoa não conseguia comer, ela era super magra assim, e tentava comer e não conseguia comer. Ela tentava comer e não conseguia, parece que a comida não entrava dentro da boca. Muito estranho, muito esquisito, e a pessoa ficava querendo comer e não conseguia, querendo comer e não conseguia. Outras pessoas também queriam beber, mas não conseguiam, É um ambiente bem, bem estranho mesmo. Andei um pouco por lá, sim, acho que foi uma das experiências que mais marcou mesmo, né? No sentido de ver pessoas agonizando. Nunca nesses ambientes eu consegui encontrar algum conhecido. Nunca encontrei alguma pessoa que fala, olha aí, e aí, tudo bem? Como é que vai? Não, nunca tive um ambiente como... Essas pessoas eram totalmente desconhecidas, mas era um ambiente de muito terror mesmo, muita dor mesmo, mas eu ficava pensando, aqui a gente não sente dor, eu não sinto dor, eu pensava depois e penso até hoje, né, e aliás, voltando agora para a nossa realidade atual, a única coisa que me separou dessas visões, esses pensamentos, tudo isso que de certa forma acabou depois que eu acordei do coma, foi que eu comecei a sentir dor. E a partir do momento que eu comecei a sentir dor de verdade, eu comecei a entender que eu estou aqui e não estou lá, por exemplo, porque eu lembro muito bem de acontecerem coisas terríveis comigo, mas eu nunca senti dor. E aqui, quando eu sinto uma dor, quer dizer que eu tô aqui. A gente tem que se apegar em alguma coisa, é o que mais parece mais físico para mim me apegar é a dor. Dor e cheiro. Cheiro também eu não sentia lá também. Em nenhum ambiente, seja lá quando eu estava no ambiente das estrelas, lá, ou no ambiente terreno aqui nosso, ou no ambiente lá embaixo, eu também nunca senti cheiro de nada, assim. Você tinha tato? Tato tinha, eu tinha percepção das coisas, eu tinha percepção do ambiente. Nunca sentiu fome? Exato. E nesse sentido... Os outros sentidos já não tinha mais, né? Que era somente sentir a dor. Eu vou pedir para você continuar sem pular estágios. Você está lá no inferno. E aí? Tô lá, eu sei que é lá, né? E um ambiente muito doloroso, digamos assim. E eu até pergunto para ela, né? Mas até onde vai isso, né? E aí nós subimos numa montanha e
é grande, é perder de vista, gente sofrendo mesmo, muita coisa mesmo. E aí nesse momento eu falo, não, ok, vamos subir, acho que chega, já vi bastante coisa, não consegui ver o que eu queria ver, e aí nesse ambiente eu retorno, e aí eu tô em outro momento. Mas quando você perguntou a ela até onde vai, era fisicamente, não era em termos de tempo, quanto tempo fica aqui, não é isso? Isso, até onde vai fisicamente, porque eu tô no alto de uma montanha e eu não consigo ver o horizonte, né? Só consigo ver o horizonte, eu não consigo ver a extensão disso. O tempo eu não consigo controlar o tempo mesmo, nesse momento. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, eu não sei quanto tempo eu tive por outras passagens, enfim. Bom, subindo novamente, conversando com essas pessoas que pareciam água viva, assim, de novo, com essas coisas que eu não conseguia entender muito bem. Você não sentia que essas pessoas, tipo água viva, estavam ali para cuidar de você? Não, estavam junto comigo. Mas elas sabiam mais do que você? Sabiam mais comigo porque tinha mais tempo lá. Então, até pergunto, mas quanto tempo tem, qual que é a pessoa mais antiga? Eu não sei, mas tem gente que tem mais de 1000 anos aqui, eu não sei o que acontece. Não havia ninguém cuidando de você? Alguém acima de você? Eu não senti ninguém cuidando, porque eu interagia com várias pessoas. Eu lembro de uma pessoa ter falado assim, tem filho do Gengis Khan aqui, passando por aqui. Então eu falei, caramba... Caramba, tá bom, vou pra frente, né? Mas realmente eu não tinha percepção de tempo, de espaço, mas eu sabia que a todo momento eu estava agregando mais conhecimento. A todo momento estava agregando mais situações. O quanto eu podia pular, por exemplo. Até onde eu poderia ir. Esse tipo de situação, isso eu ia ganhando com o tempo. Eu estava vendo que eu estava ganhando mais experiência naquele ambiente. E é exatamente a percepção que eu tinha de pessoas que, de certa forma, eu perguntava e me respondia porque estava mais tempo lá do que eu. Então, eu acho que é mais uma questão mesmo de estar lá. Agora, por que eu estava lá? Quanto tempo ia ficar lá? Que eu estou falando que é um ambiente normal, é um ambiente de terra aqui mesmo, pessoas caminhando e a gente interagindo entre a gente, mas nunca interagindo com essas pessoas. Lembrando que eu estava seguindo aquele conselho também de não ficar perto dessas pessoas que poderiam ouvir a gente. Então, perto dessas pessoas que poderiam ouvir a gente, eu até falava baixo. Para não ter nenhuma interação com esse tipo de pessoa. Porque eu tinha um certo medo mesmo. Quando você falava baixo, você pensava baixo ou você sentia que falava? Era telepática a conversa ou não? Então, eu tinha essa sensação de falar, de conversar, eu lembro de gritar também, mas eu tinha a sensação que essas pessoas poderiam estar me ouvindo. E não seria seguro. Mas quando você conversava com essas pessoas que eram como água viva... Vamos separar novamente. Eu estou falando com pessoas... vamos falar, eu estou falando com as minhas água-viva ali. Eu estou falando com elas e essas pessoas realmente estão interagindo comigo, conversando comigo, e nós estamos trocando informações. Telepaticamente? Não, falando mesmo. Falando, eu lembro de falar e ouvir. Eu lembro de falar e ouvir. Perfeito. Aí eu tinha aquele primeira sugestão lá, de eu não falar com pessoas que não eram água-vivas, que eram pessoas normais, você aqui, mas não falar com essas pessoas que estavam com esse brilho na cabeça, assim, um brilho mais ou menos na testa aqui, mais ou menos no sentido assim. Que cor que era esse brilho? As pessoas que têm um brilho claro, um pouco mais claro, nesse sentido, como se fosse uma lanterna de cabeça, como se tivesse uma lanterna de cabeça ali, e essas pessoas com lanterna de cabeça, eu tinha medo de falar com essas pessoas. E elas não eram meio transparentes?
Não, eram pessoas comuns, como eu, você aqui, mas elas tinham uma diferença que às vezes essa luz era um pouco mais forte e outras pessoas eram um pouco mais fraca. Mas eu não consegui, eu fiquei com medo de falar com essas pessoas porque poderia ser um risco para minha família. Não fazia nenhum sentido para mim naquele momento entrar em contato com a minha família, porque eu estava seguindo aquele segundo conselho. Como é que você saiu do inferno? A convite também. Convite no sentido, cansei aqui e vamos sair. Daí ela falou, tudo bem. Ela falou assim, nós temos livre acesso para o inferno, onde você quiser, você tem livre acesso. Quando você foi lá no inferno, as pessoas de lá enxergavam você? Não me viam. Não me viam porque elas iam pedir ajuda, certamente. Então, por isso que elas não me viam. Então, eu estava ali naquele ambiente, estava pisando em pessoas. Eu vi que tinha pessoas nas árvores, como galhos, assim, mas elas não interagiam comigo. Elas não me viam. E se me vissem, certamente eu perdi ajuda, por algum motivo. Porque eu lembro dessa pessoa, era uma mulher super magra, tentando comer. E eu cheguei muito perto dessa pessoa. Ela poderia ter perguntado para mim, me ajuda. Não fez isso. Então a minha sensação é que ela realmente não me via ali. Eu não fazia parte daquele ambiente ali. E aí, você saiu do inferno? Saí do inferno. Aí eu tenho essas outras interações com outras pessoas, novamente, né? E agora tem um momento que eu deixo de ser uma água viva, sim. Eu acho que nesse momento eu começo a viver alguns sonhos. E agora eu começo a misturar alguns sonhos mesmo. Porque aí, nesses sonhos, acontecem outras coisas um pouco abstratas, em algum sentido, mas alguns sonhos bem realistas. Sonhos bem realistas mesmo. Por exemplo, eu lembro muito bem de ser muito rico ao ponto de... E lembro também de me isolar. Porque a forma que eu fiquei rico foi enganando as pessoas. E aí eu começo a me isolar. Eu lembro dos meus filhos sendo sequestrados. Eu lembro de ter sido sequestrado várias vezes. Lembro das formas que eu fui sequestrado. E estou falando de sonhos muito realistas, sabe? E eu lembro dos meus filhos serem sequestrados. Eu lembro da minha esposa me ligar e falar, sequestraram teu filho. E eu falar assim, de novo, é como se tivesse virado rotina. Essa situação do sequestro, você diria que poderia simplesmente ser um sonho, ou você de alguma forma teve a sensação que isso poderia ter sido uma vivência que você tenha tido no passado? Olha, é quase como se fosse uma mensagem mesmo, porque eu lembro de ficar muito rico, lembro de ter essas sequências de sequestro, que eram sempre terríveis, mas chegou um momento que parecia rotina esse sequestro. Então quando minha esposa me liga, sequestraram teu filho de novo, daí eu falava assim, então pague que eles têm que receber lá, e aí eu voltava às minhas atividades normais. E parece que aquela situação era tão normal para mim, de ter muito dinheiro e não se importar mais com as pessoas, ao ponto de eu me isolar nesse ambiente, de eu ter pessoas trabalhando para mim, que essas pessoas estavam investigando pessoas que eram meus sócios, meus familiares, porque eu não confiava nas pessoas mesmo, e parecia que todo mundo não queria o meu bem, queria o dinheiro que eu tinha, nesse sentido. Você teve outros sonhos assim também? Depois disso, é muito esquisito, é quase uma mensagem isso, mas eu sou sequestrado novamente, e agora é diferente, eu estou dentro de um container, e esse container está no mar.
esse container vai abrir a qualquer momento e vai entrar toda a água do mar, porque ele está balançando igual o mar. E vai entrar e entra uma tela. Liga uma tela e fala assim: ó, Éder, é o seguinte, você tem todo esse dinheiro, mas esse dinheiro é sujo e você não consegue ajudar as pessoas com esse dinheiro. Eu falava assim: isso é impossível, meu dinheiro é bem aplicado, as pessoas não morrem por causa do meu dinheiro. Aí ela é uma mulher novamente, e ela me pega, né, daquele container ali e me transporta para um outro ambiente. E eu tô pisando agora em um monte de um lodo branco que eu não consigo entender o que é. E ela fala assim para mim: isso aqui é banha de porco. Ela fala: isso aqui é banha de porco. Eu falei: onde vem tanta banha de porco? Parece um mar de banha de porco aqui. E eu pisando nessa banha de porco. Daí eu comecei a observar. Eram caminhões que chegavam com produtos já vencidos, eles eram reembalados e colocados em novas embalagens, e o que sobrava era essa banha de porco ali, que enfim, era isso ali. Eu falei: puxa, mas essa empresa eu não conheço. Daí ela falava assim: como você não conhece? Olha o nome dessa empresa. Daí tava lá, participações lá da minha empresa lá. Daí eu falei: puxa vida, né? Puxa, que complicado. Aí ela me levou num outro ambiente que eu também tinha participações nessa empresa, e essa empresa contava pessoas a partir de crânios encontrados numa praia. E cada valor que tinha dessas pessoas tinha um valor que eu recebia também por encontrar esses crânios aí, uma coisa terrível assim também. Eu falava assim: mas como que é possível ganhar dinheiro com isso, né? Daí ela falava: eu não sei, só sei que a tua empresa também tem participações com isso. Daí ela falava assim pra mim: ó, teu dinheiro é sujo e você não tem noção do quanto as pessoas morrem por causa de você. Eu pensei, né? Puxa, mas eu nunca pensei em ganhar dinheiro para isso, eu pensava, né? Nunca pensei para isso. E daí ela falou assim: mas você pode mudar essa situação, porque hoje você foi sequestrado e nós podemos devolver você para o convívio da sua empresa, dos seus familiares, desde que você tenha um propósito melhor para o seu dinheiro e para suas aplicações. Eu pensava assim: puxa, mas eu vou fazer o quê, né? Daí eu tive uma ideia: vou plantar laranja no Nordeste, por exemplo, vou ensinar o pessoal a cultivar laranja e vai ser um grande sucesso. É isso que eu pensei naquele momento. Daí ela falou: parece interessante. Aí eu volto para meus familiares, ela me devolve, né, nesse sentido, e eu vou falar com meus sócios lá sobre isso. O que você acha de a gente fazer uma empresa de suco de laranja no Nordeste? Vamos ajudar as pessoas, vamos dar cursos, vamos fazer treinamentos, vamos revolucionar essa empresa aqui e tal. Daí o meu sócio: você tá louco? Você tá maluco? Já vai perder dinheiro com isso, tá maluco? Daí eu ficava pensando: puxa, é verdade, né? Vamos perder dinheiro com isso. Aí eu saio da empresa sequestrado de novo pela mesma pessoa. Ela fala: pô, Éder, você falou que ia fazer tal coisa, não tá fazendo nada. Aí, poxa vida, é quase como se fosse uma mensagem mesmo para mim, assim, nesse sentido de dar propósito para as coisas mesmo. Bom, Carlos, eu não sei, Carlos, eu acho que a gente tem que encerrar em algum momento. Você tem dito coisas de uma importância que você não avalia, tá? Eu agradeço demais nós estarmos aqui. É uma situação até um pouco não ideal de internet, né? Mas o som está preservado, isso eu garanto, e o som é o que há de mais importante numa entrevista dessa. Eu peço muito, muito, muito para que você não encerre agora, que você, por favor, continue nos contando. Depois desses sonhos, você voltou para aquele local, que era a praça, que tinha as pessoas com luz na testa, pessoas transparentes. Desse local você voltou para o hospital? Desse lugar eu voltei para o hospital.
Então, como local fora daqui, com exceção dos sonhos, não houve nenhum outro. Não. Você foi até o inferno, voltou para aquela praça, você visitou vários locais do planeta, conforme foi ensinado a você. No resumo, né? Eu cheguei pertinho do céu, só que não entrei. Que não me deixaram. Eu tava meio naquele... não posso chamar de purgatório, né? Mas naquele ambiente que não tem muito sentido e é um local de espera, né? E aí eu tenho esse convite para ir ao inferno, que eu acho que é muito interessante essa condição. E depois disso eu começo a ter alguns sonhos, né, que são mais próximos da realidade, digamos assim, que eu tenho... eu interajo com pessoas que eu conheço e aí entra pessoas que por isso que eu faço um parênteses, né, do momento que eu tô no ambiente que eu tô completamente desconhecido, com pessoas desconhecidas totalmente, e de repente eu tô num ambiente que eu tô com pessoas conhecidas. Dá vontade de entender que você está se aproximando do momento de volta quando você começa a sonhar com pessoas conhecidas. Sim. Eu pergunto, você teve mais alguma mensagem que você tenha interpretado como mensagem? Tenho. Eu poderia até... Mas eu acho que eu tinha que construir isso melhor daí. Mas esse é o momento, você pode nem contar a história, se não é fácil, mas você tem como passar a mensagem, qual era? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Éder, onde ele responde às nossas perguntas. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?